Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer o desenho dessa xícara com uvas. Olha só, vou começar pela xícara. Ele é um elemento bem importante para nosso desenho, embora não seja o principal. O elemento principal são de fato as uvas, mas ele é a base de sustentação para esse cachinho aí. Eu vou começar desenvolvendo esse desenho então, dessa nossa base. E a nossa xícara, a gente não precisa muito se preocupar que um lado fique semelhante ao outro, que não tenha, assim, às vezes fazer o desenho à mão livre, acaba ficando um lado um pouquinho diferente do outro, isso pode acontecer. Tanto que quando eu vou fazer um desenho assim, eu gosto de dobrar o papel e passar com carbono num lado. Um eu desenho, o outro eu passo com carbono. Mas não se preocupe com isso, porque um lado dessa xícara será coberta pelo cachinho de uva. Essa asinha, a gente pode deixar ela, enfeitar ela quanto a gente quiser. Pode fazer ela lisa, né? Só o risquinho direto, ou pode sair enfeitando um pouco, arrumando um pouco, deixando um tanto diferenciado. E eu vou deixá-lo assim, um pouquinho diferenciado. A ideia da nossa xícara já está basicamente formada. A parte de cima e a lateral direita vai levar um pouco de uva, vai ter um pouco de uva que vai complementar. Essa parte aí de cima também, ela ficará livre. Vou colocar um detalhezinho aí pra gente pintar, na hora da pintura pintar em um tom diferente. Olha só, as uvas eu vou fazê-las grandes, para que a gente observe direitinho, possa observar direitinho a pintura dela, a sombra, a luz, a colocação de tudo isso. Quanto maiores elas forem, mais a gente vai ter espaço para a gente fazer com mais facilidade a colocação dos tons de sombra e de luz e você poder visualizar melhor, entender melhor. Vou fazer que tipo um único cacho. Na hora da pintura, a gente pode estar dividindo ele em dois. Se você gostar mais de um dos tons, eu vou pintar uma parte verde, a outra vinho, aquela uva mais escurinha. Se você gostar mais de um dos tons, você pode estar pintando todas de um único tom, tá bem? Aí, olha, eu vou deixar essa xícara bem cheinha de uvas e vou descer esse cachinho um pouquinho aí por essa lateral. Vamos puxar um pouquinho isso aí. Vamos montando aí as uvinhas para a gente poder descer, preencher mais esse lado, cobrindo basicamente o lado direito dessa xícara. Olha só onde eu vou colocar outra. Não vou colocar demais. Vou deixar também umas soltas pelo chão. Aí, vou colocar mais uma para complementar essa parte mais vazia. E de uvas e xícara já está ótima a minha ideia. Tô satisfeita com isso aí. Daí, a minha ideia inicial era colocar umas uvas soltas também no chão. Mas eu não quero cobrir o restante da xícara, mais um pedacinho da xícara. Eu quero que ele apareça no todo que tá para até então. Então, eu vou fazer essa uva um pouquinho afastada e vou fazer mais duas desse lado, também afastada de forma que não cubra mais da xícara. As uvas em si não são elementos difíceis de serem desenhados, elas são umas bolinhas, né? A gente vai fazendo aí umas circunferências, a gente vai montando alguns círculos e para elas a gente não precisa deixar muito certinho esses círculos, alguns mais achatados, outros mais certinhos, enfim. O que eu tô colocando agora aí é um cabinho que vai prender essas duas uvas e que vai deixar a ideia de que tinha mais uvas nesse cachinho. Era um cachinho aí também, do qual caíram algumas uvinhas. Bom, toda a minha ideia já está colocada. Agora eu vou deixar o grafite assim mais forte, mais marcadinho um pouco, para a gente logo mais voltar em um outro vídeo e fazer a pintura desse arranjinho. Vou aí marcando todos os cantinhos de uma forma assim mais
cortando mais o grafite sobre o tecido para que fique mais marcado, você consiga visualizar melhor em sua casa. Mas para todo caso, se você não tiver um grafite que seja apropriado para você estar riscando aí o seu tecido, um lápis de desenho, eu chamo lápis de desenho, aqueles grafites que são mais macios, que a gente consegue riscar melhor o desenho, o B número 2, por exemplo. Eu uso o grafite comum quando eu não tenho, que seja mais macio, e eu borrifo um pouquinho de água no meu tecido. Porque quando tá levemente umedecido o tecido, a gente vai passando o lápis, o grafite, desde que ele seja aquele de cabinho de madeira, né? Aquele que solta mais, ele é durinho, mas ele solta mais, ele não é aquele tipo emborrachado. Tem uns grafites que a gente sente que ele é um tanto emborrachado. Tem uns que tem cabo de madeira mesmo. Pronto, aqueles de cabinho de madeira, eles são ótimos também para a gente fazer esses risquinhos. Se você só tiver o grafite simples em casa, tiver com um pouquinho de dificuldade de marcar o seu tecido, caso você vá fazer o desenho no tecido, pode dar umas borrifadinhas de água no tecido que vai soltar mais o grafite, deixando assim o seu desenho bem mais visível, bem mais marcado, terá uma facilidade maior. Bom, gente, logo mais eu volto para a gente dar cores a esse nosso novo desenho. Beijos e até mais. Tchau!